acontecendo aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho delas. Estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, Graziele trabalha como analista de teste de acessibilidade há 2 anos na empresa NTT Data Brasil e é PCD Visual. Jéssica é formada em análise e desenvolvimento de sistemas, atua na área de qualidade de software há 5 anos e possui experiência com testes funcionais, testes de APIs e testes de acessibilidade. E lidera um time de 20 QAs, sendo 10 PCDs. A palestra delas vamos conversar sobre o que é acessibilidade digital, para quem ela é feita e como tornar produtos digitais acessíveis, além de algumas dicas e boas práticas. Grazi, Jéssica, por favor. Vamos só ficar aqui no canto para sair da frente dos olhos. Vem pra cá. Vamos vir pra cá, pra cá. E pra passar os slides. Pra reproduzir vídeo eu consigo aqui também, né? Vídeo? Vai começar com vídeo? Não. Não, aí na hora Pode já? Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou Graziele. Sou deficiente visual, que há de acessibilidade na NTT Data Brasil. Me descrevendo aqui para vocês, eu sou uma mulher de cabelo castanho, com tons de loiro. Tenho a pele branca, tô com uma blusa marrom, umas cores marrons e bege, com figuras geométricas. Tô de calça jeans, um sapato social preto. E venho falar para vocês aqui da acessibilidade digital, a importância. Eu adoro aplicar isso no meu dia a dia. É super, assim, muito legal ter o reconhecimento quando a gente vê um aplicativo acessível e a pessoa comentando, tipo, ele tá acessível, eu consegui mexer, eu consegui fazer. Então, venho trazer um pouquinho desse assunto para vocês e espero que vocês gostem. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Jéssica, sou uma mulher negra de cabelos cacheados na altura dos ombros. Tenho olhos castanhos e o cabelo castanho também. Hoje eu estou utilizando aqui uma camiseta branca, um blazer azulzinho claro e uma calça azul claro também. Como o pessoal aqui apresentou, né, sou líder de acessibilidade na NTT Data. Tenho o prazer aqui de trabalhar junto com a Grazi, aprendo muito com ela no dia a dia. E espero que a gente consiga aqui transmitir um pouquinho do conhecimento sobre acessibilidade e plantar aí a sementinha no coração de vocês sobre acessibilidade digital. Então, vamos começar aqui falando sobre o conceito de acessibilidade, né? O que é acessibilidade digital? Eu vou começar aqui lendo para vocês um conceito que a gente tem bem abrangente do W3C. Ele fala que acessibilidade é a possibilidade, a condição de alcance, percepção, entendimento e interação para utilização, participação e contribuição em igualdade de oportunidades, segurança e autonomia, em sítios disponíveis na web por qualquer indivíduo, independentemente de sua capacidade motora, visual, auditiva, intelectual, cultural ou social, a qualquer momento, em qualquer lugar, ambiente físico, computacional e a partir de qualquer dispositivo de acesso. Agora, Grazi, traduz aí pra gente. Bom, pessoal, quando a gente fala de acessibilidade, né, acredito que o exemplo aqui que a gente pensa é a acessibilidade arquitetônica, acessibilidade no transporte, que é piso tátil, elevador que fala, o trem ali, quando você está no transporte público e ele fala para você onde tem que descer, a pessoa com uma cadeira de rodas que consegue ali subir no ônibus com autonomia, mas além disso, a acessibilidade é digital. Tem que ter ali acessibilidade para a gente conseguir navegar em sites, em aplicativos, a gente ter autonomia, né? Seja uma pessoa com deficiência ou não, idosa que tem dificuldade ali para ler, ela tem que conseguir ter uma segurança para comprar, para consultar status ali bancários, né? Imagina eu ter que comprar alguma coisa, né? Mesmo que seja um presente, eu não quero também que ninguém saiba que eu preciso comprar alguma coisa, e eu ter que ficar pedindo ali para minha mãe ou para alguma pessoa que enxerga para ficar conferindo, porque eu não tenho segurança para comprar sozinha. Então, a acessibilidade digital vem para nos trazer autonomia
para a gente conseguir realizar as nossas tarefas no dia a dia. É importante mencionar, né, o Tim Berners-Lee, o fundador ali da internet, diz que o poder da web é a universalidade, o poder da web está na sua universalidade, né? O acesso por todos, independentemente da sua deficiência, é um aspecto essencial. Então, assim, ele já trouxe, né, a internet com acessibilidade. Tem o Alt ali, que serve para descrever imagens, né, para a gente. Então, assim, a acessibilidade ela não é uma coisa, poxa, inovadora, veio depois da pandemia. Claro, ficou muito mais forte ali depois da pandemia, né, porque o pessoal realmente pôde sentir que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, está melhorando, mas ainda não está 100%, de ter acesso a determinadas coisas. Mas a acessibilidade ela não é inovadora, ela sempre esteve aí. Então, a gente pode utilizar. E agora a Jess vai trazer para a gente quem precisa de acessibilidade. Bom, então eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês e trazer alguns exemplos de que pessoas são beneficiadas por acessibilidade e em alguns cenários e situações que vocês podem até se identificar aí no dia a dia. Trazendo aqui primeiro um pouquinho de números e estatísticas, né? No mundo são mais de 1 bilhão de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então, são pessoas que precisam ter ali um ambiente acessível para que consiga interagir aí na internet, no mundo digital, de forma autônoma. Trazendo aqui dados específicos do Brasil, né? São mais de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, seja ela permanente ou temporária, e pode ser deficiência visual, que são em torno ali de 35 milhões de pessoas, deficiência física, né, em torno ali de 13 milhões de pessoas, deficiências auditivas ou pessoas surdas, né, quase 10 milhões de pessoas, ou pessoas com alguma deficiência cognitiva ou intelectual, em quase 3 milhões de pessoas. E além de pessoas com deficiência, a gente também, o público idoso, né? No Brasil são mais de 37 milhões de pessoas, né, pessoas idosas, aí, mais de 60 anos, que precisam de algum recurso de acessibilidade. Então, todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, vamos envelhecer e vamos precisar de algum recurso de acessibilidade. Agora, para ilustrar aqui para vocês um pouquinho como que a acessibilidade pode beneficiar todas as pessoas. Então, a partir de agora, a gente colocou aqui algumas mulheres, personagens fictícios, para ilustrar algumas situações e exemplificar ali a acessibilidade no dia a dia. Então, a primeira delas é a Sofia. É uma mulher branca que está ali no ambiente de sala de estar, em pé. Ela está utilizando um óculos preto e ela está segurando o smartphone dela em uma das mãos e está utilizando ali um aplicativo de reconhecimento de texto e imagem para conseguir ler ali o texto que está em um rótulo de um remédio. Então, nesse caso aqui, ela está com alguma dificuldade ali de enxergar e ela precisa reconhecer ali o texto da imagem. Então, ela pode ser uma pessoa com uma deficiência visual, então ela está utilizando esse recurso para conseguir ali desenvolver essa atividade. Ela pode ser uma pessoa com uma deficiência temporária, então ela está ali com uma catarata, por exemplo, onde ela vai ser tratada e ela precisa desse recurso. Ou ela está ali numa situação onde foi ali realizar um exame de vista, teve que dilatar a pupila, quem usa óculos aí provavelmente já teve que fazer esse exame, e aí vai passar o dia não enxergando tão bem, com alguma dificuldade, e vai precisar utilizar desse recurso, por exemplo. Um outro exemplo legal aí é o pessoal que gosta de fazer extensão de cílios, né? Às vezes tem que ficar um tempão ali com o olho fechado, e tem outros meios, né, da gente conseguir interagir com o nosso smartphone sem ser vendo a tela, que daqui a pouquinho a Grazi vai explicar para vocês um pouco mais. Aí, o segundo personagem que a gente traz é a Nina. É uma jovem negra, ela está num ambiente externo, está ali fazendo anotações e vendo uma videoaula no seu tablet. E aí, nesse cenário aqui, a gente ilustrou que ela habilitou ali o recurso de legendas para conseguir acompanhar a videoaula dela. E aí, nesse sentido, assim, como que a gente pode exemplificar a acessibilidade? Ela pode ter habilitado esse recurso de legendas porque ela é uma pessoa surda com uma deficiência auditiva, então ela não está conseguindo ouvir a aula, então ela vai precisar da legenda. Ela pode ser uma pessoa que está com uma deficiência temporária, então ela está com uma infecção de ouvido, uma otite, por exemplo, e está com uma dificuldade maior de ouvir naquele dia, naquele período, e vai precisar desse recurso para conseguir entender ali a aula. Ou ela pode ser uma pessoa ali numa situação onde ela está num ambiente muito barulhento, e aí a gente pode se identificar, às vezes, no metrô, né? A gente está ali assistindo algum vídeo, não dá para ouvir direito, mas tem a legenda ali habilitada, a gente consegue entender o que está passando, qual que é o conteúdo.
Aí o próximo exemplo é da Carol. É uma mulher branca que está com o cabelo preso, de bandana vermelha, está ali mexendo no seu laptop e tomando um café. E aqui, na situação que a gente ilustrou para a Carol, ela está entrando no site aqui para procurar atendimento via chat, né, para marcar uma consulta online. Então, qual que é o contexto que a gente pode trazer aqui de acessibilidade para vocês? Primeiro, que muitas vezes, não sei se vocês já se depararam aí com alguns serviços que a gente só tem disponível ligação, então a gente tem que entrar em contato via voz ou algum recurso ali que só depende de voz. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência ali permanente, como, por exemplo, ela pode ser uma pessoa muda. Então, ela não conseguiria falar. Então, para ela é muito importante que tenha ali o recurso de chat, atendimento via e-mail também. Ela pode ser uma pessoa com uma deficiência temporária. Então, ela está ali sofrendo de uma laringite ou alguma infecção na garganta. Então, aquele dia ela não está conseguindo falar bem e ela prefere, né, se comunicar ali via chat. Ou ela pode estar ali numa situação onde ela não domina muito bem a língua, o idioma, e ela acha que se ela falar ali em um ambiente, num país estrangeiro, por exemplo, ela não vai conseguir ser bem interpretada. Então, ela prefere se comunicar via chat ali para fazer essa comunicação. E, por último, a última personagem aqui é a Bárbara. E aí ela está utilizando um recurso de digitação por voz. Então, ela é uma mulher branca, está sentada e está utilizando ali o smartphone próximo da sua boca. E nesse cenário aqui, a gente ilustra para vocês que ela está ali querendo mandar uma mensagem de texto, né? E aí, nesse cenário, ela poderia ser uma pessoa com uma deficiência permanente. Então, por exemplo, uma pessoa amputada, que às vezes pode não ter um dos braços ou uma das mãos, ou até mesmo ter tremores. Então, ela não conseguiria ter tanta destreza, né, para digitar ali utilizando as duas mãos. Ela poderia ser uma pessoa com uma deficiência temporária. Então, machuquei a mão, vou precisar uma tipóia ou um gesso, né? Então, eu vou ficar ali limitada por um período de tempo. Ou ela pode ser uma pessoa ali com uma deficiência situacional. Então, por exemplo, estou segurando sacola de compra, ou muitas vezes estou segurando o bebê no colo, então tenho que usar ali só uma das mãos. E aí ter esse recurso para ela vai facilitar com que ela consiga, enfim, ter autonomia ali na sua atividade. E aí eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de pessoas e cenários onde a acessibilidade, para algumas pessoas, se não tiver aquele recurso, ela não vai conseguir desenvolver a atividade, né? Como, por exemplo, aí, pessoas com deficiências permanentes. E para outras pessoas, que ela pode estar ali numa situação, ou numa coisa ali temporária, a acessibilidade vai beneficiar, né, para que ela consiga ter autonomia. E muitas dessas pessoas precisam de alguns recursos, que a gente conhece como tecnologias assistivas, que tem aqui o conceito que diz que é tecnologias e assistivas ou de assistências, cujo objetivo principal é manter ou melhorar o funcionamento e a independência de um indivíduo para facilitar a participação e aumentar o bem-estar geral. Aí agora a Grazi traduz para a gente. Bom, pessoal, né, a Jess trouxe vários exemplos para a gente super legal, falando das deficiências permanentes, situacionais ou temporárias. E a tecnologia assistiva é um recurso que vem para facilitar, né? Por exemplo, o site ele tem que ser construído acessível, sim, mas sem uma tecnologia assistiva para complementar, né, algumas pessoas com deficiências permanentes, né, não vão conseguir ali realizar os recursos, como a Jess citou. Os exemplos de tecnologia assistivas que temos, né, tem cadeira de rodas, tem próteses, tem muletas, tem o óculos, né, é um exemplo muito comum. Acredito que quem não usa, conhece alguém que usa, então olha que interessante. O óculos é uma tecnologia assistiva. Partindo aqui para o meio digital, nós temos aparelhos auditivos, temos teclados especiais, temos linha Braille, né, tem um leitor de telas, que é o que eu utilizo para realizar minhas atividades, que ele transforma em áudio, né? Tudo que eu vou mexendo ali no meu telefone, tocando, interagindo, ele vai transformar em áudio. Claro, existem algumas limitações, né? Como, por exemplo, se a imagem não tiver descrição, ele não vai descrever para mim. Mas, basicamente, se o site ou o aplicativo for construído de uma forma acessível, né, e tiver ali as descrições e tudo o que precisa, eu vou conseguir realizar minhas atividades com uma autonomia e feliz da vida, porque eu não vou precisar de ajuda, né? Agora,
eu vou apresentar para vocês aqui o teclado Tix. Pode reproduzir o vídeo, Jéssica. Vídeo teclado Tix, apresentado por Júlia. Ela é uma criança de pele clara, cabelos lisos em tom castanho, com mecha cor-de-rosa. Tem olhos castanhos e sorriso largo com dentes nascendo. Ao se apresentar, surge ao fundo uma ilustração de números e de uma coroa acima de sua cabeça. Ao longo da apresentação, surgem imagens e vídeos dos fundadores do Tix, entre eles Gleison, que utiliza uma ponteira na cabeça para mexer no computador. Olá, eu sou a Júlia, tudo bem? Eu tenho 8 anos e adoro estudar, principalmente matemática. Estou aqui para contar a história de pessoas super legais que estão mudando a vida de muita gente. Tudo começou com o Gleison, mas pode chamar ele de Gleicinho. O Gleicinho é tipo um cientista, mas não desses que explodem as coisas. Ele é cientista da computação, como se fosse um super-herói dos computadores, só que não voa. Em vez de capa, o Gleicinho usava esse capacete estranho. Imagina, gente, para ele fazer as provas, que dificuldade! Para resolver isso, ele teve uma ideia incrível. Ele inventou esse teclado diferente aí, ó. Teclado Tix em construção, conectado ao computador e com botões e símbolos interligados. Para poder usar o computador de um jeito mais fácil. Eles ficaram um tempão fazendo experiências e um monte de testes, até o teclado virar o Tix. Teclado Tix é formado por 9 botões combinatórios com símbolos e cores que se relacionam, botão de acionamento e de mudança para mouse. É com o Tix que eu consigo escrever, estudar e até brincar no computador, sabia? Olha como eu tenho a manha nesse joguinho aí. Na tela, o jogo Angry Birds. O pássaro é arremessado e acerta a torre de madeira. Escrever no Tix é muito fácil. É só combinar 2 botões coloridos. Tipo assim, ó. Para escrever a letra J de Júlia, primeiro eu aperto o botão roxo e depois o botão laranja. Muito fácil, né? Ah, e quando eu quero usar o mouse? É só tocar 3 vezes no X. Aí eu uso os botões coloridos para mexer a setinha e clicar onde eu quiser. É só ligar ele direto no computador e pronto. Dá para usar o Tix até com o piscar dos olhos, com esses óculos especiais que esses inventores malucos criaram. Essa turma pensou em todo mundo. E diversas pessoas utilizando o Tix. Como os botões são grandões, é muito fácil encostar neles. Nem precisa de força. Júlia interage com o teclado Tix e sorri alegremente. Era isso que eu queria contar pra vocês. Opa, tá na hora de voltar pra aula. Júlia segura a caixa com o Tix, ao lado de mulheres. Obrigada e tchau. Infelizmente a gente teve um probleminha aqui com a reprodução de vídeos e a gente não vai conseguir reproduzir aqui pra vocês. Mas a gente pode disponibilizar, né, para que depois vocês assistam e tenham a experiência de conseguir entender melhor o conteúdo. Então, esse primeiro vídeo que a gente queria compartilhar com vocês era do teclado Tix. Quem ia apresentar era a Julinha. E o Tix, ele é uma tecnologia assistiva, que é um teclado adaptado para que pessoas com algum tipo de deficiência física consigam utilizar ali com mais facilidade, computador, aplicativo, enfim. E aí ele é um teclado com teclas maiores, são apenas 9, e aí permite que pessoas ali com paralisia cerebral, por exemplo, ou com algum tipo ali de problemas de destreza, né, tremores, algo nesse sentido, consigam interagir ali com mais facilidade. Então, a gente quis trazer esse exemplo porque ele é bem legal e é uma tecnologia que foi criada no Brasil por uma empresa brasileira, uma startup brasileira muito legal. E, enfim, hoje em dia já está aí em vários países, né? Então, além do Tix, eles também têm o Colibri, que é um dispositivo que a pessoa consegue mexer e interagir ali no computador só com o piscar dos olhos e os movimentos da face. Então, é bem legal. E esse é um exemplo, né? Depois, se vocês quiserem até procurar aí no YouTube, eles também têm diversos vídeos bem legais que demonstram ali as pessoas usando, enfim, como que funciona. A gente procurou com esse título lá e apareceu o vídeo lá no YouTube. Será que a gente pode postar? Pode ser aquele ação de acessibilidade, mas pode ser. Tá. Manda bala, manda bala.
Acho que a gente vai conseguir reproduzir aqui do YouTube, gente. Só um minutinho. Só no Tix. O resto não, né? Tá bom. No final a gente volta com o vídeo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre barreiras de acesso. Então, até aqui a gente viu o conceito de acessibilidade digital, né? Tornar aí a tecnologia, a internet, possível para diversas pessoas em diversos cenários. A gente viu que essas pessoas podem utilizar diferentes recursos. Então, como a Grazi falou, ela utiliza um leitor de telas para conseguir ali interagir. Tinha ali o exemplo da Julinha, que ela utiliza um teclado diferenciado. E para que essas pessoas consigam desempenhar e ter ali autonomia para mexer em aplicativos e sites, seja o que for, os nossos produtos, os nossos aplicativos, os nossos sites, eles precisam ser desenvolvidos pensando em acessibilidade. Eles precisam ser desenhados pensando em acessibilidade. Porque, senão, essas pessoas vão encontrar diversas barreiras para que elas consigam navegar. E aí, trazendo aqui um pouquinho de números novamente, a gente trouxe um número aqui do estudo do movimento Web para Todos, que eles analisaram 21 milhões de sites ativos na internet aí brasileira e apenas 0,46% deles são acessíveis. Então, menos de 0,5% dos sites brasileiros são acessíveis, né? Então, esse é um número que impacta bastante e que nos faz pensar o quanto de pessoas, né, estão impedidas aí de navegar e de ter acesso a diversas funcionalidades por conta disso, né, de sites, enfim, aplicativos que não são desenvolvidos considerando acessibilidade. E aí, alguns exemplos dessas barreiras que são comuns, né, da gente encontrar. A primeira é imagens sem texto alternativo. Então, pensa que a imagem ela é um recurso essencialmente visual. Então, se a gente põe ali no nosso conteúdo, põe no nosso site e não oferece um texto alternativo, a pessoa que não enxerga, por exemplo, não vai conseguir acessar aquele conteúdo. Então, até mesmo assim, coisas simples que a gente mesmo poderia aplicar no nosso dia a dia. Mandei uma figurinha no WhatsApp, mandei uma imagem, põe ali um texto em seguida, né? Põe ali descrevendo o que você mandou naquela imagem, para que todo mundo tenha acesso ali àquela informação. Um outro exemplo de barreira é a falta de responsividade. Então, pensa que tem pessoas que vão, por exemplo, utilizar o Zoom para navegar ali numa página. E aí, se não está desenvolvido com a responsividade correta, a pessoa não vai conseguir utilizar, porque ela precisa ali utilizar um aumento de tela, por exemplo. Um outro exemplo de barreira é a ausência de legenda ou transcrição. Então, acho que o mais famoso hoje em dia são os podcasts, né? Então, é um conteúdo essencialmente por áudio. Então, imaginem pessoas surdas, como que elas vão consumir um conteúdo de podcast, né? Elas precisariam ter uma alternativa em texto. Então, a alternativa seria colocar ali uma transcrição de tudo o que foi dito, para que ela consiga também ter acesso ao mesmo conteúdo. Então, esse seria um exemplo de transcrição e também legendar aí os vídeos. Um outro exemplo, a dependência do uso de mouse. Então, como a gente falou ali um pouquinho do exemplo da Júlia, né, que ela usa o teclado para navegar, então, se o nosso site está projetado para funcionar bem só com mouse, geralmente a gente testa ali só com mouse, né, que faz teste web. Mas tem pessoas que precisam de usar o teclado, por exemplo. Se não funcionar bem para o teclado, a gente está excluindo aí uma gama de usuários. E um outro exemplo de barreiras são textos complexos, jargões, metáforas e figuras de linguagem. E aqui pensando mais em pessoas com uma deficiência cognitiva ou intelectual, por exemplo, que têm dificuldades em entender palavras complexas, textos complexos, podem ser pessoas com dislexia, por exemplo. Então, a gente também tem que pensar ali no conteúdo que a gente escreve e que a gente põe no nosso site, no nosso aplicativo, que pode ser uma barreira para muitas pessoas. Bom, pessoal, acredito que a gente não vai conseguir reproduzir aqui os vídeos, mas quando vocês tiverem acesso, eu só vou explicar que ele foi gravado com o Android, né, utilizando aqui o Talkback, e a tela vai iniciar preta, porque a gente quis demonstrar mesmo como seria ali eu mexendo, né, com o leitor de telas. Então, basicamente, nesse vídeo, nós temos um exemplo do Globoplay,
E todos os botões, né, de todas as séries, eles estão sem nenhum tipo de descrição. Porque os botões, pra gente, com leitor de telas, ele precisa ter um rótulo, né? O nome da série, se for um voltar, ele precisa ali ter um nome do voltar. Para vocês, às vezes é só um símbolo, um xizinho. Mas pra gente tem que ter uma descrição para o leitor de telas poder identificar. Porém, no Globoplay ele não tinha nada disso. Eu me lembro que quando lançaram ali a plataforma de Globoplay, eu fiquei super empolgada. Eu falei, caramba, deve ter inúmeras séries legais, né? Eu vou assinar. Assinei, né? Toda empolgada. Quando eu cheguei para mexer, não tinha rótulo nenhum, nada. Inclusive, eu fiquei muito brava porque eles sugeriram uma vez uma série e eu cliquei ali naquela notificação de push de celular que a gente recebe, né? E eu achei a série, vi a sinopse, achei interessante. Só que eu fui fazer alguma coisa, a tela do meu celular, ela bloqueou. E quando eu desbloqueei a tela de novo, a série tinha sumido. E eu fiquei, tá, achei a série legal, mas como é que eu vou achar? Porque eu não tinha... eu vi o nome da série, mas eu não lembrava. E como a série não... né, os botões não tinham ali descrição nenhuma pra gente, ficou um negócio muito chato, eu fiquei muito brava. Foi uma das coisas que fez eu tentar querer desistir do Globoplay. Mas felizmente eles contrataram ali pessoas, né, que testam acessibilidade. Hoje em dia, os botões ali relacionados às séries, às categorias, tá tudo bem descrito, tá tudo bem legal. Eu achei super válido, assim, super legal essa preocupação deles, né? A gente reclamou também, a galera... Pessoal, descreve, pelo amor de Deus. Então, o pessoal resolveu trazer ali. Nós temos também um outro exemplo, né? Só para reforçar esse do Globoplay, porque era literalmente uma linha de código, com 2 palavras, que ia resolver o problema da Grazi. Demorou, mas eles arrumaram. A Grande Família, série, botão, lista 1 de 12. Origem, série, botão, lista 2 de 12. Tapas e Beijos, série, botão, lista 3 de 12. The Good Doctor, O Bom Doutor, série, botão, lista 4 de 12. Menu do Talkback. Mostrar tela. Globoplay. Tapas e Beijos, série, botão, lista 3 de aqui, né, que infelizmente também não vai dar para reproduzir para vocês, é um vídeo, né, que era um mundo especialmente para deficientes ali, e esse vídeo ele estava excluindo as pessoas que não tinham deficiência. Então, a pessoa ali, ela tinha que se curvar para usar o telefone, ela ia ler ali um livro, e o livro estava em braille, né? E o que eu queria trazer nesse vídeo é que quando, né, a gente trouxe um exemplo o primeiro exemplo aqui era sem audiodescrição. Então, era simplesmente pessoas conversando e uma música. Para mim, se eu passar ali na internet, seja Netflix ou qualquer outra plataforma, e eu ver um vídeo que tem umas pessoas conversando e simplesmente uma música sem nenhum tipo de descrição daquilo, eu simplesmente vou falar, tá, deve ser algum vídeo, não sei, talvez seja importante, mas para mim, como não está descrito, né, não vai ter relevância. Mas quando eu vi esse vídeo com AD, né, com audiodescrição, eu achei super legal, nossa, é um vídeo muito legal, que ele literalmente mostra que assim, o mundo ele tem que ser para todas as pessoas, ele tem que ser flexível. Então, tanto para mim que tenho deficiência, tanto para vocês que não têm, tem que flexibilizar, né, para todo mundo conseguir fazer e utilizar ali os mesmos recursos. A audiodescrição é importante. Um exemplo bem que eu posso trazer aqui para vocês são séries. Eu adoro assistir séries, né? E uma série que eu iniciei há um tempo atrás foi uma série chamada 3%. Na época, ela estava sem audiodescrição. E, claro, óbvio, eu perdi várias coisas, porque a série é muito visual. Quando lançaram a série com audiodescrição, eu assisti tudo de novo. Porque eu vi que eu realmente perdi muita coisa. Então, a audiodescrição ela é muito, muito importante para a gente poder entender o conteúdo. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number.
Uma mulher caminha na calçada. Diversas pessoas cadeirantes passam ao lado dela, apressadas. Mulher se aproxima do balcão de atendimento. Bom dia, gostaria de abrir uma conta. O atendente responde em libras. Ela sorri sem jeito. Dia chuvoso. Homem escorrega em rampa de acesso. Homem se curva para usar telefone público. Sinal verde para cadeirantes acende. Em biblioteca, menina caminha com bengala. Um homem pega um livro em braille. Olheia as páginas. O mundo é mais difícil quando não é projetado para você. Agora, os espaços são acessíveis a todos. E qual que é a mensagem principal desse vídeo que a gente queria trazer e reforçar para vocês? É que muitas vezes a gente pensa que a deficiência ela está na pessoa, né? Que a incapacidade está na pessoa. Mas o que pode ser incapacitante é o código não desenvolvido com acessibilidade, é a tela, o design que não foi projetado pensando em acessibilidade. Então, o que é incapacitante é um design e o código ruim, né? Nunca é a pessoa. Bom, aqui nós temos também como contribuir, né, para diminuir, eliminar, se possível, essas barreiras de acesso. Primeiro, nós temos aqui a WCAG, que foi criada pela W3C, que é o guia que nós, né, que os designers, que os desenvolvedores podem e devem usar para criar um site, um aplicativo acessível. Eu falo que esse guia eu tenho que decorar, porque sem ele, né, é a nossa base para saber se um site está ou não acessível. Você também pode utilizar tecnologias assistivas, né? Naveguem por teclado, utilizem leitores de tela, né? Tenta se interessar ali por, poxa, como que será que um leitor de telas vai verbalizar esse conteúdo, né? Será que vai verbalizar certo? Será que vai ter problema? Então, é muito legal. Tem o site Web para Todos, né, que eles têm uma cartilha de acessibilidade super legal, assim. Eles estão sempre em constante atualização, então, sempre, se vocês quiserem, se interessarem, acesse ali a rede social deles, que eles falam bastante coisa sobre acessibilidade. E temos também uma dica bônus ali, que são pessoas que falam de acessibilidade, que é o Marcelo Salles, Gustavo Torniero, Lucas Radaeli e Isa Meirelles. Jess. São dicas muito legais, principalmente aí WCAG, né, para quem desenvolve, para quem testa, para quem faz design de telas. É bem legal a gente conhecer, que vai ajudar muito a tornar nossos produtos aí mais acessíveis. No final, a gente tinha uma mensagem aqui no vídeo da Sage. Vocês também conseguem encontrar no YouTube, se tiverem curiosidade, mas ela é uma pessoa tetraplégica. E ela faz um vídeo aqui falando da importância da acessibilidade. E no final mostra que ela que está editando aquele vídeo, né? Então, como a ferramenta que ela usa para fazer edição de vídeo é acessível, permitiu que ela desenvolvesse a profissão que ela ama, que é editar vídeos. Então, a nossa mensagem final aqui, junto com... Da cozinha, chega-se a um quarto. Nele, Sage Paulson refletida no espelho. Mulher penteia e ajuda Sage a se vestir. Tem gente que pensa que ter deficiência é uma barreira. Sage trabalha em um iMac. Usa a cabeça para dar os comandos. Ela pressiona o encosto da cabeça para digitar no Mac. Mas eu não acho isso. Agora um rapaz faz um FaceTime em línguas de sinais. Você pode conversar com os amigos. Na tela do iPhone, uma jovem sinaliza: família em um parque. Você pode registrar um momento em família. Um rosto pequeno, rosto centralizado. Homem cego faz foto com o iPhone. E pode começar o dia bem cedinho. Mulher sai da cama para a cadeira motorizada. Usa o iPhone para acender a luz. Pode viajar para um lugar novo. Rapaz com o aparelho auditivo vai caminhar com os amigos. Configura o iPhone para outdoor. Faltam 5 quilômetros. Na escola, um garoto lê em um iPad. Pode se concentrar em cada palavra de uma história. Um pássaro começou a cantar. Jack abriu os olhos. Atleta conecta sua cadeira ao Apple Watch. Você pode voltar mais tarde para casa. Ao pôr do sol, ela corre na cadeira de rodas e a imagem retrocede em um vídeo gravado. No canto inferior direito, a intérprete de Libras é uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros. Ou editar um filme. Como este. Usa a cabeça para ver-se gravada no vídeo. E navegar no teclado virtual. Quando a tecnologia é pensada para todos, ela arrasta e cola trechos do filme. Permite que cada um faça o que ama.
inclusive eu. Sage sorri. Logo cinza da Apple surge em uma tela branca. Logo em CEP. Créditos por Tradusound. O áudio em português foi editado por uma pessoa com deficiência visual. Então, a nossa mensagem final aqui, junto com a mensagem da Sage, é de que a nossa mensagem final aqui, junto com a mensagem da Sage, é de que acessibilidade é fazer para todos, né? Então, quando a gente desenvolve acessível, a gente está fazendo para a Grazi, uma pessoa com deficiência, para mim, que posso estar numa deficiência temporária, para nossa mãe, que mais tarde ele vai ficar velha, para a gente que vai ficar mais velha no futuro e vai precisar de acessibilidade. Enfim, acessibilidade é para todo mundo. Né, Grazi? E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que a Jéssica, só para reforçar mesmo, desenvolva com acessibilidade, pessoal. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela oportunidade. Agradeço demais aos organizadores. E, bom, espero que vocês tenham gostado do tema, né? Temos probleminhas técnicos, mas muito obrigada, pessoal.